Olá, nono ano, aqui é a professora Iris e esse é um encontro sobre o percurso 2 do livro de vocês, Economia Global, Transnacionais e Trabalho. A gente vai começar comentando, meninos, sobre os fluxos de mercadorias e comércio global desigual. Nós vivemos, nono ano, na era da globalização. A gente está em um momento da história em que o capitalismo é o sistema econômico dominante, em que o comércio internacional cresceu de forma extraordinária nas últimas décadas. A gente vive em uma sociedade de consumo, em que nós estamos a todo momento sendo bombardeados pelas propagandas, né, que dizem que a gente tem que comprar, né, compra isso, compra aquilo, investe nisso, troca o produto velho pelo produto novo. Então, nessa sociedade em que nós estamos, se valoriza mais o ter do que o ser. Vocês já ouviram aquela frase que você é o que você tem? Eu já ouvi. E, na verdade, se valoriza muito nessa sociedade de consumo aquilo que você pode ter. Só que não é todo mundo, meninos, que tem condições de ter, porque a gente vive em um mundo desigual. A gente vive a era das desigualdades. Na verdade, meninos, as desigualdades econômicas, sociais, elas são algo inerente ao capitalismo, são algo que vem a partir desse sistema, né? É próprio dele. Para ser capitalismo, tem que ter desigualdade, porque o capitalismo se baseia também na competitividade. Então, o capitalismo é um sistema desigual. A atual fase do capitalismo evidencia muito que a gente vive a era das desigualdades. Tem lugares no mundo, meninos, que são polos da economia global, né? A gente pode citar a América do Norte, a gente pode citar a Europa, a gente pode citar o leste da Ásia, né? São lugares em que os países são de industrialização mais avançada, que eles estão na vanguarda da economia mundial. E, ao mesmo tempo, tem locais no mundo que são atrasados ou que são marginalizados, que estão à margem dessa economia global. A gente pode citar a América Latina, a gente pode citar a África. Se comparados a quem está lá na frente, né, ou no topo, ou ainda na parte norte do planeta, se a gente comparar com esses países mais desenvolvidos, América Latina e África estão bem atrás. Esse é um mundo desigual. Essas regiões do planeta que estão à margem, né, elas apresentam reduzidos fluxos de importação e exportação, por exemplo. Elas apresentam problemas sociais graves, né? Elas não estão inseridas na quarta revolução industrial, né, na era tecnológica, do mesmo jeito que estão as economias mais sólidas do mundo, e por aí vai. Então, há países no mundo, nono ano, em que a industrialização é mais desenvolvida, em que a capacidade de produção e consumo é maior, né? E esses países, para acabar de completar, ainda impõem barreiras alfandegárias, né? Eles estabelecem tarifas, taxas que dificultam a vida dos países emergentes e dos países mais pobres. Essas barreiras impedem a entrada de produtos mais baratos que vêm justamente desses países que mais precisam vender as suas mercadorias. Essas barreiras alfandegárias são uma espécie de protecionismo que deixa o comércio internacional ainda mais desigual. E isso é a cara da globalização. E ao mesmo tempo que isso é uma faceta da globalização, também faz parte da globalização a existência das transnacionais. As transnacionais, nono ano, controlam o mundo, certo? Elas são empresas que ultrapassam os limites territoriais da sua nação. Por isso que elas são chamadas de transnacionais. E o objetivo delas é atuar no mercado exterior. Elas possuem matriz no seu país de origem e atuam em outros países por meio da instalação de filiais. A maioria dessas empresas transnacionais é de origem de países desenvolvidos, certo? De países onde a industrialização já se estabeleceu plenamente. Só que a gente também tem transnacionais originárias de países emergentes, como, por exemplo, a Petrobras, né, que tem a sede no Rio de Janeiro, Brasil, e a State Grid, que é chinesa, né, tem sede em Pequim. Então, esses são dois exemplos de transnacionais que não pertencem a países desenvolvidos, que pertencem a países emergentes, Brasil e China.
E uma coisa importante tem que ser dita, meninos. Foi justamente o processo de globalização que deu força às transnacionais. Essas mesmas transnacionais que controlam o mundo hoje, que controlam a economia global, elas só são possíveis de existir por conta da globalização, né? Porque a globalização proporciona o aparato tecnológico para os serviços de telecomunicações e transportes que são essenciais para a realização eficaz das atividades econômicas. O que eu estou dizendo? Que as telecomunicações e os transportes facilitam o sucesso das transnacionais. A evolução das telecomunicações e dos transportes, que são dois pilares da globalização, deu para as transnacionais o poder de influenciar o comércio mundial. E essas empresas transnacionais são tão importantes no ano que elas geraram uma nova forma de produção, que é a chamada fábrica global. A gente pode dizer tranquilamente, no ano, que o mundo virou uma grande fábrica. Né? Uma peça de um produto, sei lá, o teclado do meu computador, por exemplo, é produzido por uma transnacional em um país. Aí a montagem do computador todinho vai ser feita em outro país. E num terceiro país vai ser a sede que administra essa empresa de computadores, por exemplo. Então, como é que a gente pode definir essa fábrica global? A gente pode dizer que, com o objetivo de aumentar os lucros, as transnacionais industriais se apoiaram em uma forma descentralizada de produção. Foi esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, mas também tem outro nessa imagem. Olha, como é que funciona essa fragmentação da produção? Essa imagem traz um Airbus, certo? Airbus é uma empresa que tem a sua sede na França, certo? Só que as peças desse Airbus A380 são fabricadas em 4 países diferentes. A imagem nos diz que algumas das peças são fabricadas na França, outra parte na Alemanha, algumas são fabricadas na Inglaterra, tem peça que é fabricada na Espanha também. Além disso, mais recentemente, a China também passou a fabricar peças da Airbus e elas também são fabricadas hoje no Alabama, nos Estados Unidos. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui? Que para aumentar os seus lucros, as transnacionais industriais descentralizaram a sua produção, fragmentaram o seu processo produtivo. E digo mais, se cada etapa da produção, meninos, pode ser desenvolvida por um país diferente, né, para aumentar os lucros, se essa cadeia produtiva vai estar dividida entre vários países, então o que eu preciso? Eu preciso de competência para espalhar essas mercadorias pelo mundo, né? Eu preciso de competência para fazer esses produtos atingirem uma escala global. E para ter competência na produção, eu preciso de uma eficiente estrutura de distribuição e de sofisticados sistemas de transporte, certo? Eu preciso também das telecomunicações para encurtar as distâncias que vão diminuir o tempo para que os meus produtos possam ser altamente competitivos e chegar em vários mercados mundo afora. E aí eu vou repetir algo que eu tenho falado, tenho batido nessa mesma tecla, porque é uma coisa que tem que entrar na cabeça de vocês, certo? A evolução das telecomunicações e dos transportes são os grandes aliados, são os best friends do mercado global, dessa cadeia produtiva, são os grandes aliados do sucesso das transnacionais. E mais uma coisa tem que ser dita, meninos. Com a globalização, se altera o comércio mundial, né? A gente está falando disso. Se cria uma verdadeira fábrica global, né? Se fragmenta a produção, se altera a cadeia de produção de mercadoria, certo? A gente vai descentralizar para lucrar mais, para ser mais competitivos, né? Só que se altera também o mercado de trabalho. Uma das características mais marcantes do nosso tempo, nono ano, é a competição, certo? É a concorrência. A gente vive numa sociedade altamente competitiva. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, os países mais desenvolvidos no mundo, né, os países onde o índice de desenvolvimento humano é altíssimo, onde a educação é de primeira,
Já se tenta ensinar para as crianças na escola que o trabalho em conjunto, que a solidariedade, né, que o trabalho em equipe mesmo, a empatia, são muito melhores e muito mais vantajosos para as sociedades do que competir. Isso já é ensinado em muitas escolas de ponta pelo mundo, né? Já se tenta trocar esse modelo de competição feroz por um modelo em que as pessoas vão se ajudar, vão tentar fazer da sociedade algo construído em conjunto. Mas, fechando parênteses, no mundo capitalista e globalizado que a gente vive, de uma forma geral, onde a educação ainda é tradicional, a gente aprende que tem que competir mesmo pelas melhores posições no mercado de trabalho e tudo mais, né? No sistema capitalista funciona assim. Alguns países do mundo que tentam mudar já, porque esse sistema dá mostras que ele precisa ser drasticamente alterado, porque não dá para a gente conviver com ele pelos próximos séculos, não. Mas isso é tema para outras conversas, para outros diálogos. Então vamos lá. O mundo que a gente vive é competitivo, a economia é competitiva, a sociedade é competitiva, o mercado de trabalho é competitivo. E novas tecnologias são lançadas a todo instante para tentar superar, né, para vencer as tecnologias concorrentes. E cada vez mais o mercado de trabalho busca trabalhadores que estejam inseridos nessa lógica de competitividade, trabalhadores que sejam criativos e qualificados e com maior nível de escolaridade, né? Nesse sentido, meninos, aqueles que forem mais capazes de se adaptar às mudanças vão sentir os impactos, né, de uma forma menos intensa. Mas o que está acontecendo no mundo todo mesmo, nono ano, é que muitas pessoas estão perdendo o trabalho, né? Estão tendo dificuldade de manter o emprego porque as tecnologias estão vindo aí, a mecanização, a automação está tirando muitos postos de trabalho e os salários dos trabalhadores estão cada vez mais ligados com a sua produtividade, certo? Tem muita gente no mercado de trabalho que está tendo dificuldade de acompanhar essas mudanças. E não é só isso. As relações de trabalho, elas estão cada vez mais flexíveis. Não importa mais tanto, né, quantas horas você trabalha. Né? A sua carga horária não é mais importante. O que importa é a qualidade do seu trabalho, a eficiência daquilo que você produz, né? Do serviço que você oferta. Aí, nesse sentido, meu filho, muitas e muitas vezes esse trabalho flexível significa, nono ano, contrato temporário de trabalho. E contrato de trabalho não garante direito trabalhista. Professor, eu não estou acompanhando seu raciocínio. O que a senhora está dizendo? Essas mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho a nível mundial, elas estão deixando cada vez mais de lado conquistas que já foram alcançadas, né? Conquistas historicamente alcançadas, como, por exemplo, o 13º salário, férias, licença maternidade, essas coisas que são conquistadas através da luta, através de reivindicações, elas são cada vez menos importantes, né? A verdade é que existe uma verdadeira precarização e uma grande instabilidade na vida de muitos trabalhadores no ano. E isso tem tudo a ver com essa flexibilização do trabalho. E aí, para acabar de completar, galerinha, a gente tem o desemprego, que hoje é um problema global. Na atual fase da globalização, nono ano, as novas tecnologias elas vão sendo inseridas no processo produtivo mesmo e vão tomando muitos postos de trabalho, certo? E essa substituição da mão de obra pela mecanização, pela automação, ela tem a ver com o desemprego estrutural, que é a falta de trabalho, né, que tem como principais causas essas mudanças estruturais na economia. O desemprego estrutural ocorre muito nos países desenvolvidos porque esses países estão mais avançados com relação à tecnologia, né? Eles estão inseridos no mundo tecnológico de forma mais intensa. Então, lá, o desemprego estrutural, né, essas mudanças estruturais na economia vão afetar muita gente, sim. Só que esse tipo de desemprego, né, o desemprego estrutural, também vai ocorrer
em outros países pelo mundo, certo? Não é só nos desenvolvidos. E há ainda, nono ano, desemprego conjuntural, que é aquele tipo de desemprego gerado pelas oscilações na economia, né? Principalmente por crises e instabilidades. O desemprego conjuntural é cíclico, certo? Ele acontece de tempos em tempos, porque as crises, elas fazem parte do sistema capitalista, certo? O sistema capitalista, para existir, ele tem que gerar crises, né? Elas são cíclicas, elas ocorrem mesmo. Ao longo do desenvolvimento do capitalismo, a gente sempre vai ter crise econômica, a gente sempre vai ter crises de uma forma geral. No Brasil, nesse exato momento, o desemprego conjuntural está castigando demais a população brasileira. Mas sabe o que é demais mesmo? A gente está em crise política já há alguns anos, certo? A gente está em crise política já há alguns anos, isso influencia. A gente vive uma crise econômica, isso influencia. E a gente vive nesse exato momento uma crise de saúde pública, a pior crise de saúde pública dos últimos 100 anos. A gente vive a pandemia do novo coronavírus. Então, junta todas essas crises, a gente vai ter níveis altíssimos de desemprego conjuntural, que é aquele que acontece por causa de crises e instabilidades. Então, no Brasil, hoje, nono ano, a gente tem mais de 14 milhões de desempregados. Isso não é pouca coisa. Isso é um verdadeiro câncer na nossa realidade. Mais de 14 milhões de desempregados, minha gente. Muita gente dependendo também do auxílio emergencial, que é um valor mínimo, é um valor que chega a ser vergonhoso se a gente comparar com toda a farra que os políticos fazem no nosso país com o dinheiro público. Então a gente vive um momento muito delicado na história desse país e o trabalhador sofre e o povo sofre. E os 14 milhões de desempregados estão sofrendo. Estão sofrendo pelo desemprego estrutural, estão sofrendo pelo desemprego conjuntural. Por que eu digo que estão sofrendo com o desemprego estrutural? Porque esse é o desemprego que ocorre pela própria lógica do sistema capitalista. Um sistema que busca economizar e busca economizar pagando cada vez menos a mão de obra, né? Para ter mais lucro. Então é um sistema que, se puder, não vai pagar 13º. Se puder, não vai pagar férias. Se puder, não vai pagar licenças, não vai pagar mais direitos para os trabalhadores. Porque isso não gera lucro. E eu também digo que essas pessoas estão sofrendo pelo desemprego conjuntural por causa da crise política, econômica e de saúde pública. É difícil falar de desemprego no Brasil, nono ano, porque a gente sempre conhece pessoas que estão sendo afetadas, porque a gente sabe que é uma realidade que precisa ser combatida e a gente está vendo muita corrupção solta nesse país, sabe? Se os esforços dos políticos, das autoridades fossem direcionados para combater essas mazelas, para ajudar o trabalhador a sair de toda essa crise, a gente com certeza teria um destino diferente. Mas a gente não está vendo isso, a gente está vendo os ricos preocupados consigo mesmos, né? Quem é rico no Brasil está ficando cada vez mais rico, a pandemia está aí mostrando isso. Quem é pobre está perdendo emprego, está tendo dificuldade de sobreviver mesmo porque a cesta básica está muito cara, o combustível está muito caro, a gente vive num país que está cada vez mais tomado pela inflação. Então, como é que a gente fica? É muito delicado falar sobre isso, é angustiante falar sobre isso, mas é necessário, porque a gente tem que conhecer a realidade do nosso próprio país. E a gente tem que entender que o nosso país está inserido no mundo. Por isso que é importante falar de globalização, por isso que é importante falar de economia global, falar de divisão internacional do trabalho. Vocês entendem isso, né? Então vocês têm que estudar sobre isso, porque quem estuda adquire mais informação, né? Tem acesso a mais conhecimento, fica mais inteligente. E por último, no nono, a gente tem que falar da globalização financeira, a gente tem que mencionar a globalização financeira. Nós falamos de fluxos de mercadorias pelo mundo, né? A gente falou de sociedade do consumo, a gente falou de transnacionais, falamos de fábrica global, de mercado de trabalho nesse atual momento da globalização, né? Mas a gente também precisa mencionar a existência da globalização financeira, que é a integração dos sistemas financeiros nacionais e internacionais, tem a ver com o aumento da concorrência no mercado de capitais, né? E tem a ver com tudo aquilo que pode, de alguma forma, interferir na compra e venda de ações.
Existe o mercado financeiro mundial, certo, nono ano? Isso é fato. Existem capitais financeiros em todo o mundo e a globalização favorece que as empresas possam ter muito poder de compra, né? E elas podem comprar e vender ações, e elas podem fazer muito dinheiro com isso, podem gerar muitos lucros. E qualquer situação que acontece em uma determinada parte do mundo pode afetar as empresas em quaisquer outras partes do mundo. Então, a globalização financeira tem a ver com a compra e venda de ações, tem a ver com o acúmulo de riquezas, tem a ver com a movimentação instantânea dos fluxos de capitais, né, por meio dos computadores conectados pelo mundo. O que eu estou dizendo? Que um operador do mercado financeiro, ele pode transferir milhões e milhões de dólares de um país para o outro instantaneamente, ao menor sinal de que alguma coisa pode estar errada, de que alguma coisa pode representar risco para o capital dele, né? E ele faz isso dentro da globalização financeira. Então, ela é a integração dos sistemas financeiros nacionais e internacionais. Se trata do aumento da concorrência no mercado de capitais e se trata de tudo aquilo que pode interferir na compra e venda das ações, né? Tudo isso está dentro do que é a globalização financeira. Meninos, eu sei, muita informação, né? Muita coisa que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas é por isso que é extremamente necessário que vocês leiam, releiam, leiam de novo, façam anotações do conteúdo do livro de vocês. O percurso 2 está lá, bonitinho, cheio de mapas, cheio de gráficos, com muitas informações legais. Vocês têm que fazer a parte de vocês, certo? Estudem bastante, usem a internet como ferramenta de estudo, sejam organizados e aplicados nos estudos de vocês, certo? Obrigada pela atenção de todos, nono ano, e até a próxima!